Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago para vocês hoje uma aula super legal aqui da nossa formação geral básica. Olha o tema que interessante, culturas indígenas das Américas, tá? É um tema muito importante, você já estudou lá no ensino fundamental, vai relembrar algumas coisas aqui. Esse é um tema muito comum a ser cobrado no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, em vestibulares, Brasil afora. Então, olha só, fica comigo que você vai relembrar coisas importantíssimas. Vamos começar pelo o que virá, né? O que virá agora para vocês é isso aqui. É uma jornada pela origem da diversidade e preservação dos povos originários do continente americano. E, gente, a cultura indígena nas Américas ela é muito diversificada, não é? Então, a cultura indígena na América do Norte é um pouco diferente da cultura indígena na América Central, que é bem diferente da cultura indígena do Brasil, enfim. E cada um com sua identidade, cada um com sua perspectiva, mas são culturas lindas de se estudar. Por isso que você vai se aprofundar, eu tenho certeza, tá? Que isso vai despertar a tua curiosidade. Olha só, a origem dos povos indígenas nas Américas. Você já estudou isso aqui em História e sei que você já estudou isso aqui em Geografia, tá? Os povos indígenas nas Américas, eles vêm principalmente ali da migração da Ásia, tá? Da migração asiática. Os ancestrais dos povos indígenas vieram da Ásia há aproximadamente 20 mil anos, atravessando o Estreito de Bering, uma ponte de terra que conectava a Sibéria ao Alasca durante a última era glacial, durante a última idade do gelo, tá? O povoamento foi rápido. A migração se expandiu rapidamente pelo continente, resultando na formação de milhares de grupos distintos, cada um adaptando-se aos diferentes ambientes e desenvolvendo culturas únicas aqui na América. Então, essa migração a partir do norte para o restante da América foi de maneira muito rápida, tá? E o território americano como um todo, ele é muito também diversificado geograficamente, o que levou essas comunidades que atravessaram o Estreito de Bering a rapidamente difundir a sua cultura e fundar povoados e praticar ali alguma agricultura, enfim. Tem outras teorias, professor, sobre a vinda desses asiáticos que formaram as primeiras civilizações indígenas da América? Tem, mas a do Estreito de Bering é a mais plausível e a mais reconhecida dentro da historiografia e dentro da geografia também, tá bom? Então nós temos uma população e nós temos aí o presente, né? A população pré-colombiana é estimada em cerca de 57 milhões de pessoas. Hoje, aproximadamente 45 milhões de indígenas vivem nas Américas, preservando suas tradições ancestrais. Sim, a América pré-colombiana é aquela América antes da chegada dos europeus, antes da chegada de Colombo, né? De Cristóvão Colombo, em 1492. Essa América pré-colombiana tinha muito mais indígenas do que tem hoje, tá? Por quê? Porque com a colonização espanhola, com a colonização inglesa, com a colonização portuguesa, com a colonização francesa, teve o embate dos europeus com os povos nativos. Isso resultou da morte de centenas de milhões de povos que habitavam as Américas, de nativos que habitavam as Américas bem antes da chegada dos europeus, ok? Olha essa imagem que eu trago para você. Essa imagem que eu trago para você aí mostra a América na última idade do gelo, na última era glacial. E nessa última era glacial, então, os migrantes da Ásia vieram aqui, olha, pelo Estreito de Bering, chegaram aqui pelo Estreito de Bering e começaram a se difundir por toda a América. A partir principalmente ali da América do Norte, vieram e começaram a se difundir. Posteriormente foram migrando aí mais para o sul. Então, o mapa histórico revela como os primeiros povos atravessaram
da Ásia para a América pela Beríngia, espalhando-se por todo o continente ao longo de milênios. Então, o Estreito de Bering, durante a Era Glacial, lá o nível do mar baixou, criando uma passagem terrestre de cerca de 1.600 quilômetros de largura entre o continente asiático e o continente americano. E aí eles atravessaram por partes congeladas, enfim, e é a teoria mais aceita dessa migração asiática para a América que formaram aí os povos pré-colombianos, os povos nativos indígenas, como nós conhecemos hoje. Então, pessoal, essa expansão ela é continental. Essas populações migraram para o sul, alcançando a América do Sul e em poucos milhares de anos adaptando-se a diversos climas, ecossistemas, inicialmente, claro, coletando da natureza tudo que precisavam. Posteriormente, até produzindo algo, não é? Com a sua agricultura de subsistência e tudo mais. Não é à toa que quando os primeiros colonos ingleses chegam lá na América do Norte, os nativos os auxiliam, dão sementes, ensinam eles a construir suas casas, abrigar do frio, praticar agricultura, enfim, tá? Aqui na América também muito se absorveu da cultura nativa, principalmente no uso de ervas medicinais, enfim. Temos aí então uma diversidade cultural e linguística grande. São mais de 500 povos. Existem mais de 500 povos indígenas distintos nas Américas. Cada um com suas próprias línguas, costumes, tradições e visão de mundo que são únicas. Nós tivemos também na América o que nós chamamos de grandes civilizações. Maias, astecas e incas. Maias e astecas lá na América Central. Incas aqui na região do Peru, bem próximo de nós. Mas por que elas são grandes civilizações e os outros são povos? Porque essas três aqui, principalmente, desenvolveram aí sistemas fantásticos. Uso da matemática, as suas capitais eram bastante prósperas, ricas e bastante habitadas, tá? Sistemas de escrita, relação comercial, tá? Escravidão, escravizar outras tribos inimigas, tradições religiosas como o sacrifício de pessoas, de animais aos seus deuses, e aí formaram aí grandes blocos populacionais, algumas, como por exemplo, os astecas e os incas, governadas por imperadores, então tinha também um sistema político, enfim. Coisa que vários outros povos da América, a grande maioria deles, não chegou a esse nível de desenvolvimento. Por isso são consideradas grandes civilizações. Desenvolveram aí, os maias, os astecas e os incas, civilizações então avançadas, com conhecimentos impressionantes. Agricultura, arquitetura, matemática, astronomia. Então eram povos muito avançados para a sua época e muito avançados em relação a outros povos que também habitavam o continente americano. Por isso, são chamadas de grandes civilizações. Tudo bem? Entendeu? Ótimo. Temos aí também os povos das planícies, tá? Como os Sioux, Cheyenne, Apaches, tá? Das grandes planícies, eram povos nômades conhecidos por suas ricas tradições guerreiras, espirituais e conexões profundas com a natureza. Claro, essas civilizações, esses povos, também tinham aí uma organização social complexa. As sociedades indígenas, elas eram organizadas em tribos, nações e até impérios sofisticados, como citei aqui para vocês os astecas e os incas, com sistemas políticos, jurídicos e religiosos complexos que garantiam a coesão social.
possuíam, inclusive, para o seu tempo, para a sua época, uma agricultura super avançada. Eles desenvolveram práticas agrícolas inovadoras, domesticando e cultivando alimentos essenciais como milho, feijão, mandioca, batata, tomate e cacau. Possuíam também rituais sagrados, viu? Cerimônias espirituais que conectavam as comunidades com a natureza, com os ancestrais, com o cosmos, né, com o universo. Possuíam também um artesanato extremamente refinado, com produção de cerâmica, tecelagem e joalheria, demonstrando aí alta habilidade técnica e estética. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, né, para relembrar vocês um tema. Quando os espanhóis chegam, por exemplo, diante de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, eles ficam impressionados com o que viam. Não é? Os nobres, a nobreza, utilizava o ouro como ornamentação de suas residências, das suas casas. Então, era uma sociedade que tirava o ouro da natureza e usava como ornamentação. Uma sociedade próspera, com um grau de desenvolvimento incrível, com uma agricultura nas chinampas, que eram aquelas ilhas de cultivo. Então, assim, os europeus, quando chegam na América, eles também se deparam com um desenvolvimento que eles não esperavam em muitas sociedades. E aí eles ficam impressionados com aquilo que vão visualizando. Tá? E a expressão cultural. Nós temos aí uma grande expressão cultural desses povos. Então aí, música, dança, que eram elementos centrais da identidade, que transmitiam aí suas histórias, seus valores, e que tudo isso era passado de geração para geração. Entendeu aí, alunos? Interessante, não é? Um tema legal aí para se aprofundar e para visualizar tudo isso. Eles têm aí guardado um patrimônio visual e material muito importante. O legado material e cultural dos povos indígenas se manifesta em arquitetura monumental, como o Taos Pueblo, artesanatos, não é, refinados, cerimônias que mantêm vivas as tradições milenares. Isso tudo aí é perceptível quando visitamos museus, quando fazemos pesquisas na internet e visualizamos imagens, fotos e vídeos aí de tudo que foi produzido materialmente por esses povos e por essas civilizações. Tem desafios históricos? Tem. E são desafios tremendos, históricos e contemporâneos. O principal talvez seja aí a colonização, que aconteceu entre 1492 e 1800. O contato do europeu trouxe genocídio, doenças devastadoras como a varíola, a febre tifoide, a perda massiva de territórios ancestrais. Tá? Não é à toa, pessoal, os nativos da América não tinham imunidade às doenças europeias. Então, até as doenças europeias dizimavam centenas, milhares, milhões de pessoas, desses povos originários que habitavam aqui a região. Outra coisa, a assimilação forçada. Então, as políticas governamentais impuseram a remoção desses nativos, desses povos, para reservas e a assimilação cultural, como a trágica Trilha das Lágrimas nos Estados Unidos. Outra coisa, as lutas contemporâneas. Atualmente, os povos indígenas lutam por direitos territoriais, por preservação cultural, por justiça social e enfrentam desafios como a pobreza e impactos de pandemias. Com isso, pessoal, eu convido vocês agora, com base nesse conhecimento que você resgatou, que veio novamente à tona na sua mente, tenho certeza, eu te convido agora a exercitar. Vamos exercitar. Vamos fazer essa atividade aí. Durante a última glaciação, o nível dos mares estava baixo, permitindo a formação da ponte de terra chamado Beríngia, o Estreito de Bering. Esse evento é considerado fundamental para explicar, letra A,
a expansão dos povos africanos para a Ásia durante o Neolítico? B. A chegada dos primeiros seres humanos às Américas vindos da Ásia? C. A migração europeia para a América do Norte no Paleolítico Superior? D. A formação das primeiras cidades na Mesoamérica? Letra E. A dispersão dos povos polinésios para a Oceania. E aí, meus queridos alunos, qual é a alternativa correta? Ficou fácil, não é? Depois desse resgate de conteúdo? Letra B. Marca a chegada aí dos primeiros seres humanos das Américas vindos da Ásia. Mais uma. Ao longo de milhares de anos, os povos indígenas desenvolveram grande diversidade cultural, linguística e tecnológica. Essa heterogeneidade é explicada principalmente pela letra A, isolamento total entre os grupos indígenas que impedia qualquer troca cultural. B, uniformidade ambiental do continente americano. C, longo período de ocupação do continente associado à adaptação às diferentes regiões. D, domínio europeu sobre os povos ameríndios já na antiguidade. Letra E, existência de apenas uma grande migração inicial, sem variações posteriores. Então, gente, essa heterogeneidade é explicada principalmente pela... Muito bem, pelo longo período de ocupação do continente, associado à adaptação às diferentes regiões. Então, à medida que eles iam migrando, descendo, não é, do norte para o sul, no continente americano, iam vivenciando climas diferentes, ambientes diferentes, ecologias diferentes, e aí precisavam se adaptar, ok? Portanto, meus queridos, temos que fazer uma reflexão aqui, tá? Sobre, principalmente, a riqueza e a diversidade desses povos. As culturas indígenas das Américas são extraordinariamente ricas, diversas e representam um patrimônio fundamental para a história e identidade do continente. É necessário ter justiça e respeito por esses povos. É necessário reconhecer e respeitar os direitos dos povos indígenas. Isso é essencial para alcançar justiça social verdadeira e garantir preservação de suas culturas milenares. Há necessidade de um futuro compartilhado, não resta dúvida. O futuro das Américas depende do fortalecimento das comunidades indígenas, da valorização do seu legado ancestral e do diálogo intercultural respeitoso. Portanto, observa aqui, a preservação das culturas indígenas não é apenas uma questão de justiça histórica, mas uma responsabilidade coletiva para construir sociedades mais inclusivas, diversas e sustentáveis. E, principalmente, sociedades mais justas com o nosso passado, com a nossa história e com essas populações que sofreram tanto a partir da chegada dos colonizadores europeus nas Américas. Certo? Concordam? Ok. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, tá? Podem estudar e aprofundar ainda mais sobre esse tema, que ele é muito importante e ele é muito legal de se estudar, ok? Eu vejo você em uma próxima aula, viu? Até lá. Tchau.